Olá! Hoje quero falar-vos acerca de um dragão. É verdade. Não é uma história de horror, é uma história tenebrosa. Prepare-se. Venha comigo viajar nas páginas da Bíblia e hoje vamos ser um pouco mais simbólicos. Vamos usar uma linguagem figurada, mas vamos, sobretudo, tirar lições práticas para a nossa vida. Se quiser acompanhar a leitura, abra Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e seguintes. Diz assim a palavra de Deus: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até à morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Falar então aqui este texto acerca do dragão, a antiga serpente, a serpente de Gênesis, astuta, tentadora, que enganou Eva e Adão. Ela é chamada aqui em Apocalipse de dragão, ou o grande dragão, a antiga serpente, o acusador, é o adversário, é o acusador das nossas vidas, não é? Ele acusa-nos diante de Deus. Assim como nós temos também aquela história no livro de Jó, em que Satanás, numa linguagem simbólica, não é? Pediu ao Senhor para pô-lo à prova, para ver se ele, no meio da prova, continuaria fiel ao Senhor. Nós aprendemos então que as provas, as lutas, vêm à nossa vida para quê? Para nos firmarmos ainda mais. Assim como quando o vento sopra sobre uma árvore e ela abana, mas sabe o que é que acontece? Ela aprofunda as suas raízes quando é abanada. Assim também nós, quando somos abanados, quando passamos pelas provas, pelas dificuldades, devemos aproveitar isso para quê? Para crescermos, para amadurecermos e para criarmos raízes cada vez mais profundas nesta terra, a terra da palavra. E eu quero relacionar este texto com outro texto em Isaías. Isaías capítulo 27 e versículo 20, versículos 26, capítulo 26, versículo 20 ao capítulo 27, versículo 1. Diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. Castigará o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Depois vamos ver em mais detalhe
pormenores destes textos. E queria também relacionar com outro texto que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Versículo 1, vamos ler também o versículo 1, 2 e 3. Diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E então o que é que aconteceu? Diz que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. A minha finalidade hoje não é fazer escatologia, falar das coisas dos fins dos tempos que estão por acontecer e de que a Bíblia já nos fala por meio destas figuras, mas queria fixar-me neste dragão, a antiga serpente, porque para dar seguimento aos temas que temos vindo a meditar. Ora, o que é que nós podemos ver neste texto? No texto de Isaías, diz que naquele dia, apontando para um dia futuro, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, ou seja, outro nome para chamar a serpente, essa serpente enganadora, serpente veloz, serpente tortuosa. Então o Senhor matará o dragão que está no mar. No contexto de Isaías, chamado por muitos o pequeno Apocalipse, nos capítulos 24 a 27, esse texto é chamado o pequeno Apocalipse de Isaías, onde existe uma linguagem claramente escatológica das coisas que acontecerão nos finais dos tempos. Mas importa aqui sublinhar é que a serpente aparece como símbolo de quê? Do adversário, do acusador, do inimigo. Ou seja, nós vemos que nós estamos em inimizade com este dragão, pois o Senhor disse à serpente lá em Gênesis: maldita serás tu, comerás pó, rastejarás sobre o teu ventre, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a tua descendência. Por isso, vemos aqui a serpente como símbolo da inimizade, não é? Que existe entre aqueles que temem a Deus e daqueles que querem viver independentemente de Deus. A espada grande e forte, aqui de Isaías, simboliza o juízo divino, uma intervenção soberana e uma vitória final sobre o mal. Eu acredito nessa batalha final, que o Senhor virá para pôr ordem ao caos em que o mundo se encontrará nessa altura, e ele virá para reinar durante 1000 anos. E ele vem para reinar e para pôr em ordem o caos instalado. Por outro lado, vejamos agora Apocalipse 12, 9. O dragão. Diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, existe uma batalha espiritual, é uma realidade, não é uma ficção, e portanto, nós vemos que há aqui uma batalha, que há aqui um contexto de guerra e que nós devemos estar prontos, preparados. Porque a antiga serpente, que nos fala lá em Gênesis 3, é aqui identificada claramente como o diabo, Satanás, o grande dragão, que engana todo o mundo, porque Satanás é o pai da mentira. Desde o princípio ele nunca se firmou na verdade. Então João identifica agora explicitamente o que Isaías apresentava apenas simbolicamente. E veja aqui 4 títulos para esta serpente. É chamada de dragão,
Porquê? Porque tem um simbolismo, significa um poder destrutivo. É chamada da antiga serpente, referindo-se, portanto, a Gênesis capítulo 3, não é? E que é chamado também como o grande dragão, a antiga serpente. Diabo significa diabolos, significa acusador. E Satanás significa adversário. E este texto fala-nos também que Satanás e os seus demónios foram precipitados na terra. Houve uma queda espiritual, no mundo espiritual. Portanto, Satanás saiu da sua posição de luz que ocupava para vir para uma posição de trevas. E, portanto, a expulsão do céu simboliza a perda de autoridade legal de Satanás. Portanto, ele perdeu uma autoridade, agora é Cristo quem tem toda a autoridade, não é? Cristo venceu a Satanás na cruz e pela sua ressurreição. Agora está sentado à direita do Pai, como nós também já vimos noutros vídeos, não é? Numa posição triunfante e está sobre todas as coisas, e os anjos de Deus o servem e o adoram. Bendito seja o nome do Senhor. Em Apocalipse capítulo 20 e versículo 2, vimos ali a prisão do dragão. Diz que ele prendeu o dragão, o Senhor prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, que será o tempo em que o Senhor reinará aqui na terra, um reino de paz, de justiça, e onde não haverá guerras, porque Satanás estará preso. No final, diz a Bíblia, que ele será solto por um pouco de tempo, e diz que ele voltará a seduzir as nações, e as nações que viveram em paz, em harmonia, felicidade, durante 1000 anos com Deus, ainda assim, muitos deles vão se revoltar contra Deus e vão se aliar às hostes espirituais da maldade. Portanto, nós vemos aqui também o seguinte, que Deus é soberano e tem todo o poder e tem tudo sob controle. Satanás vai agindo, mas limitado pelos limites que o Senhor lhe impõe. Ele não anda à rédea solta, não. O Senhor tem tudo debaixo do seu controle, da sua soberania. Então, diz que o inimigo, vemos que o inimigo que era veloz e tortuoso em Isaías, agora em Apocalipse é preso, é amarrado e é limitado por 1000 anos. Então, aqui se cumpre, não é? Aquilo que Isaías já antecipava, que o Senhor venceria, derrotaria a Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Vemos então que Isaías anuncia o que é um juízo futuro. Ao usar o termo antiga serpente, João em Apocalipse confirma que o Leviatã de Isaías e a serpente do Éden são a mesma entidade espiritual. Sabe, é que o mal tem muitas faces, mascara-se de muitas maneiras. Ela é veloz, tortuosa, aparece como dragão, ou então transfigura-se como anjo da luz. Cuidado, o apóstolo Paulo já dizia acerca do Evangelho, se alguém vos apresentar outro Evangelho diferente daquele que eu vos anunciei, seja anátema. E cuidado, porque Satanás e os seus anjos se transfiguram em anjos de luz para vos poder enganar. Por isso nós sabemos que a única coisa que nos pode valer é a verdade, a palavra da verdade, firmados na verdade e conhecedores da verdade, para não sermos enlaçados pelo inimigo e não sermos derrotados. Bendito seja o nome do Senhor. Reparamos que Deus é soberano. Portanto, Satanás é uma criatura. Deus é Deus. Satanás está limitado. Deus tem todo o poder. Satanás será julgado. Deus é o juiz. Satanás será subjugado. Deus é rei e é senhor e é soberano. Observamos que Deus não deixou o seu povo ignorante quanto à natureza do mal. O simbolismo do dragão serve para mostrar que, embora o inimigo pareça assustador e grande,
Ele é uma criatura e está sob julgamento de uma espada maior, a espada do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Outro pormenor é que enquanto Isaías refere naquele dia, ou seja, aponta para o futuro, é uma expressão dos últimos tempos, escatológica, mas diz que o Apocalipse diz-nos que o dia foi cumprido, esse dia já foi cumprido na cruz, em Cristo e por meio de Cristo. Na cruz ele disse, telestai, tudo está consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos a caminhar para o fim e interessa então agora fazer uma aplicação prática para as nossas vidas e ter a consciência de que estamos em conflito. E não somente nós, mas o cosmos, o universo. E porquê? Porque, como já disse, desde Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, o Senhor, por causa da serpente ter enganado Adão e Eva, lhe impôs inimizade entre a serpente, entre a descendência da serpente e a mulher e a sua descendência. E dessa amizade, dessa inimizade, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lembrando-nos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa passagem encontra-se em Efésios, no capítulo 6, em que Deus nos fala da sua armadura. Existe uma armadura espiritual para nos defendermos. Vamos ler aqui a partir do versículo 10. Diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porquê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é só uma parte da armadura, mas diz toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Muitas vezes nós não conseguimos vencer as forças do mal, mas temos o poder de resistir-lhes e ficar firmes na palavra, firmes na fé. Ora, vejamos. Para que possais resistir no dia mau, ou seja, isto diz-nos que haverá um dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, ou seja, e vai-nos ser exigido que nos empenhemos a fundo, completamente, totalmente, para podermos ficar firmes. Nem sequer fala aqui de vitória, diz apenas ficar firmes, o que para nós já é uma vitória, se não formos derrubados pelo inimigo, é ou não é? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, cingidos os nossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça. Qual justiça? A nossa justiça própria? Não. A justiça que vem de Cristo, da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Somos chamados para levar esta boa nova ao mundo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? O escudo da fé serve para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está a ver? E tomai também o capacete da salvação. Ou seja, o capacete protege-nos a cabeça, não é? Então não deixemos que Satanás mine a nossa mente, colocando dúvidas acerca da nossa salvação que temos em Cristo. Não, temos a certeza que somos de Cristo e nada nem ninguém nos poderá arrebatar das suas mãos. E
temos também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é uma luta espiritual. É através da palavra e não fica por aí. E através da oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Por isso é importante ter esta consciência de que estamos numa luta, numa batalha espiritual. Satanás quer nos arrebatar das mãos do Senhor, quer nos arrebatar o Evangelho, quer nos arrebatar a semente que é lançada na nossa terra, da terra do nosso coração. E o que te posso dizer é que não permitas que Satanás te roube esta boa semente que está a ser lançada agora no teu coração, porque esta palavra é luz, é vida, é palavra fiel, verdadeira, digna de total aceitação. E que não se aceita apenas com a mente, mas é com o coração e é com fé. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas verdades que foram aqui então faladas. É a realidade desta batalha espiritual. A Bíblia ensina que não vivemos num mundo neutro. Existem dois reinos, conforme já falei noutros vídeos. O reino das trevas e o reino da luz. O reino de Satanás e o reino de Cristo. E todos nós estamos debaixo de um desses reinos. Não podemos estar com o pé num reino e o pé no outro. Ou estamos completamente num reino ou completamente no outro. E em ambos os reinos nós somos súbditos. Estamos sujeitos à obediência. Ou obedecemos a Satanás para o mal e para o pecado, ou obedecemos a Deus para o bem e para viver em justiça, em verdade e em santidade. Portanto, existe um adversário real, a antiga serpente, cuja estratégia é o engano e a acusação. Ignorar esta realidade é caminhar desprotegido. Mas reconhecê-la é o primeiro passo para estar vigilantes. Ok? Sabemos que este Satanás, o diabo, tem prazo. A sua atuação tem um prazo. O seu juízo é certo. E a vitória é do Senhor. Porquê? Porque o Senhor é soberano. Em Isaías, capítulo 27 e versículo 1 que nós lemos, mostra que nenhuma força do mal, por mais veloz ou tortuosa que seja, escapa à espada dura do Senhor. O mal tem um limite de tempo e um destino selado. Isso exorta-nos a não colocar a nossa confiança em sistemas humanos, nos nossos próprios raciocínios, mas colocar a nossa confiança no Deus que governa a história. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos a chegar ao final e dizer apenas que isto tudo nos faz lembrar que necessitamos de um Redentor. Para quê? Para sair do reino das trevas para o reino da luz, do reino do engano para a verdade. Porque se o inimigo é um grande dragão, o ser humano, pelas suas próprias forças, é incapaz de vencê-lo. A vitória, mencionada em Apocalipse, não é conquistada por mérito humano, mas diz lá que foi pelo sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário. Esta é a base bíblica do são ensino, da sã doutrina, ou seja, a salvação é inteiramente dependente de Cristo. A vitória está em Cristo, não está em nós. Precisamos render-nos a Cristo. Precisamos reconhecer o engano em que estamos, porventura, mergulhados e voltar-se para Deus. Pois ele diz que se eu vos libertar verdadeiramente sereis livres, e diz mais, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez este seja o tempo de sair do erro e de mudar de vida. Por isso eu quero convidar-te a um momento de reflexão. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da sua presença, da sua comunhão. E se a antiga serpente engana todo o mundo, diz lá em Apocalipse 12:9,
Já paraste para pensar se as tuas certezas atuais não são fruto desse engano que te afasta do Criador? A Bíblia fala-nos também acerca do destino final e ela mostra que o dragão está preso, ou melhor, será preso e será julgado. Se hoje permaneceres alinhado com o sistema deste mundo, governado por essa influência maligna, onde estarás no dia em que a espada forte do Senhor descer para o julgamento final? Sabes, às vezes vivemos numa escravidão, numa prisão invisível. O pecado apresenta-se como liberdade, mas a Bíblia descreve-o como uma forma de opressão do Leviatã, ou seja, de Satanás. E a minha pergunta é: sentes o peso de escolhas que te escravizam, das quais não te consegues libertar sozinho? Dos vícios, de amarras, de invejas? E por último, se Deus é suficientemente poderoso para prender o grande dragão, Ele não seria poderoso o suficiente para libertar o teu coração de qualquer fardo, de qualquer culpa, de qualquer mágoa? Por isso, meu amigo, meu querido amigo, que me tens acompanhado ao longo destes vídeos, eu quero convidar-te uma vez mais para que esta palavra não fique apenas na mente, mas desça ao coração e possas colocá-la em prática. Porque eu quero dizer-te que o mesmo Deus que julga Satanás e o mal é o mesmo Deus que te ama e te quer dar vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Mas Ele quer de ti um arrependimento, um reconhecimento de que estás afastado dEle. E arrependimento não é apenas sentir-se mal, mas é uma mudança de direção. É deixares de caminhar para longe de Deus e correres para os braços do Pai. A Bíblia diz-te: com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Claro que esta confissão precisa vir acompanhada de arrependimento e de mudança de vida. Eu quero ajudar-te a dar o primeiro passo, que é levar-te em oração aos pés da cruz. Vamos fazê-lo? Vamos orar então. Senhor Deus e bendito Pai, eu reconheço que sou pecador e que não posso vencer o mal e a morte pelas minhas próprias forças. Reconheço que a antiga serpente tem enganado o meu coração, mas hoje decido crer na Tua palavra. Arrependo-me dos meus pecados e peço-te que o sangue de Jesus Cristo me limpe e purifique de toda a injustiça. Eu te recebo hoje na minha vida como suficiente Salvador e confesso-te como o meu único Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se fizeste esta oração, quero-te dar os parabéns e dizer-te bem-vindo à família de Deus. Agora pertences-lhe, agora estás no reino da luz e estás numa batalha constante e diária com as forças do mal. Mas nós temos a armadura de Deus que nos ajudará a vencer e a seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te encorajo a não temer as serpentes tortuosas, velozes, ardilosas, astutas do nosso tempo, não é?
ou seja, as crises, os medos, as opressões, as invejas, etc. Pois a trajetória bíblica garante que o destino do dragão já foi decretado, a prisão, e finalmente será lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, juntamente com todos aqueles que se tornaram seus súbditos. Eu dou graças a Deus por tu teres tomado a decisão de saíres desse reino das trevas para o reino da luz, através da fé no Senhor Jesus. Por isso eu oro que Ele nos abençoe e que tu possas falar com Deus através da oração e ouvir Deus através da palavra. Junta-te com outros cristãos, não te isoles, para que sejas fortalecido, encorajado e juntos seguirmos em frente, em nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Que assim seja.